Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este encontro sacerdotal. É um canal mariano, mas aonde a gente vai fazer esse encontro, somente fazendo a leitura do Santo Evangelho. Você que gosta de ouvir o Evangelho, você que quer interagir, na palavra de Deus, com a palavra de Deus, seja bem-vindo. E muitíssimo obrigado a todos que estão se inscrevendo, a todos que estão interagindo, que estão aí vivendo, vivenciando este momento de graça na nossa vida, porque é próprio Deus falando conosco. E assim a gente vamos ouvi-lo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, que a gente possa então aí fazer uma interação com a palavra de Deus. Vamos então para a palavra. É o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo do 49 ao 53. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já estivesse aceso? Mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Essas palavras de Jesus traz assim bastante momentos difíceis, A gente vai falar, vai pensar, imaginar que Jesus está com as palavras muito duras, Aí não contradiz tudo o que ele falou antes, Mas enfim, Jesus ele falou dessa forma mais dura e mais pesada para que a gente possa compreender verdadeiramente o que está acontecendo realmente no meio de nós, A divisão, essa divisão que acontece dentro da família, dentro das igrejas, dentro das congregações, E aí a gente vai sentindo essa presença dessa palavra. Jesus, ele já incendiou a terra, ele botou fogo na terra. E esse fogo na terra que Jesus ali queria colocar, estava ansioso para já ter colocado, é o Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que foi colocado em Pentecoste. E assim todos aqueles que foi atingido com esse fogo, os discípulos e os apóstolos, eles se tornaram em corajosa testemunha, eles se doaram para a entrega total a serviço do reino. Eles não se importou mais com a sua própria vida, ele se importou com o trabalho do reino. Trabalhar no reino, levar a salvação até as pessoas. Esse foi o grande momento, do fogo que aconteceu e que Jesus já queria ter colocado. Quanta harmonia dentro da igreja ali aconteceu, Quantas desavenças também aconteceram. E isso foi o que Jesus disse, a divisão. Porque muitos ali depois do acontecido, começaram então a fazer as divisões de fé. Olha só o que aconteceu com ele mesmo, com o próprio Jesus, Ele veio ensinar e ali os doutores, os mestres da lei, se colocaram ele como um impostor, e então fiz uma grande discórdia, Houve essa grande discórdia, porque não compreendeu ali a palavra verdadeira do nosso Senhor e o nosso Deus, por que ele viria e da que forma que ele viria, Eles não compreenderam, e muitos não compreendem a palavra de Deus. E assim traz divisão, Quantos dentro da família
se coloca quando a gente vai falar da palavra de Deus, desse batismo que ele vai falar aqui, é o batismo de cruz, o batismo que ele se doou para a cruz, e esse batismo é um batismo de loucura, né? É um amor tão grande, tão louco, que ele se doou para cada um de nós, né? E muitos então ali se doaram da mesma forma, e muitos não conseguiram doar. Muitos começaram então a dizer que tudo aquilo era loucura, tudo aquilo não deveria acontecer, então acaba, né, ali vivendo os momentos de, de discórdia, de desavença entre a fé, não um momento de discussão, mas não aceitar a viver verdadeiramente o batismo de cruz. Muitos aceitaram, como os apóstolos, como também os discípulos, muitos discípulos, né? Ali que a gente possa ver, até mesmo aqueles que aconteceu em Roma, quando Nero botou fogo em Roma e colocou fogo e colocou culpa nos cristãos, pegaram ali os cristãos, né? Os cristãos e colocaram na arena contra os leões, né? Ali para fazer divertimento, e ele se entregava na verdadeira fé, né? Teve também a cidade foi iluminada com tochas humanas, pessoas que foram colocadas a fogo vivo em várias cidades ali de Roma, mas eles, tudo isso eles doaram para que a fé verdadeira, essa loucura que nós chamamos de fazer esse encontro, esse batismo. Muitos no início fizeram isso. E muitos ainda hoje se encontram fazendo isso. Quantos missionários estão indo para outras cidades, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, igrejas estão sendo fechadas, estão sendo perseguidos, né? E isso acontece até nos dias de hoje, porque aqueles que abraçam esse batismo de fé, muitos não têm coragem de fazer isso, de abraçar, de sentir esse desejo do batismo de Cristo. Então, essa discórdia é dessa forma, né, que muitos irão aceitar, aliás, poucos irão aceitar e muitos serão recusados. Veja só a desavença que nós temos com os nossos irmãos evangélicos sobre Maria Santíssima, sobre outras passagens do Evangelho, né? Então essa divergência sempre vai ter, o próprio Jesus fala que aqui ia ter essas divergências, ia ter esses momentos de discórdia, um contra o outro, mas não é uma maneira de odiar, não é uma maneira de raiva, de intrigas, mas é uma maneira de pensar sobre Deus, de agir, né, e de aceitar, né, o batismo de Jesus. Muitos conhecem o batismo de Jesus, poucos aceitam, né? Então, assim, a gente vai vivendo esse momento desse Santo Evangelho, que a gente possa estar unindo, em vez da discórdia, estar unindo sobre essa palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, ver aí direitinho, desde o início da igreja, como isso aconteceu, como isso vem acontecendo, como essas divergências vêm acontecendo. O próprio Jesus, em um evangelho, ele vai dizer que ainda tinha a ovelha dele que não era daquele apreço, não era daquele curral, mas que as ovelhas iriam ouvir a sua voz e iria formar um só rebanho. Então que a gente possa então já começar a fazer esse rebanho, nos arrebanhar em um só rebanho do nosso Senhor e do nosso Deus. E essa graça venha iluminar toda a nossa vida, o nosso ser. Que a palavra do Santo Evangelho vai assim trazendo para nós essa confiança no nosso Senhor e no nosso Deus. Até um próximo encontro, fica na paz, fica com Deus e no amor do Pai Todo-Poderoso. Ele que sempre amou toda a humanidade e enviou seu Filho Jesus, e assim a gente vamos nos conduzindo a outro encontro com a permissão dele. E que assim seja. Amém.